A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Silvana Castro com o tema Nem Só de Pão Vive o Homem, do grupo Irmão Fritz. Queridos irmãos, queridos amigos, que alegria mais uma vez poder estar aqui representando o grupo de fraternidade espírita Irmão Fritz. Que a luz de Jesus nos ilumine, para que estejamos todos com o coração aberto, para recebermos tudo de bom que a reflexão da noite possa nos oferecer. O nosso tema de hoje, Nem Só de Pão Vive o Homem, é Jesus conversando com a gente, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 4. Vamos ler o capítulo do versículo 1 ao 11, para a gente poder compreender esse trecho do que estava acontecendo, para a gente fazer a reflexão da melhor forma possível. No Evangelho de Mateus, ele inicia assim o capítulo 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará a ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o deixou o diabo, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nós temos na doutrina espírita toda a codificação de Kardec e tantos outros livros que nos auxiliam na compreensão do Evangelho de Jesus. Então nós estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita. No livro Kardec e Vida, o espírito de Bezerra de Menezes nos diz que Jesus nos trouxe a verdade, Kardec, porém, nos trouxe a interpretação. Por que é importante a gente analisar sobre essa interpretação? Todo o Evangelho de Jesus, a gente precisa pensar no contexto em que ele estava acontecendo. Tudo que Jesus disse, como ele disse, para que a gente possa compreender e absorver a grandeza de todos os seus ensinamentos. Nós precisamos, nesse Evangelho de Mateus, analisar sobre a condição de Jesus estar sendo tentado pelo diabo. Será possível isso acontecer? E o diabo, ele existe mesmo? São perguntas que a gente precisa fazer para que a gente vá buscar as respostas e assim a nossa compreensão possa se ampliar. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, nós temos a escala espírita. No capítulo 1 dessa segunda parte, nós temos a escala espírita. E nela a gente vai ver que Kardec colocou assim: terceira ordem são os espíritos imperfeitos, segunda ordem são os bons espíritos e a primeira ordem são os espíritos puros. Então, dentro das escalas espírito imperfeitos, nós vamos ter classes de espíritos imperfeitos. Dentro da segunda ordem, nós também vamos ter classes de bons espíritos. E a primeira ordem não tem classe, porque os espíritos puros ali estão naquela condição que não vai mais se alterar. Então, a partir do estudo do Livro dos Espíritos, a gente vai compreendendo que
A cada momento, a cada situação em que nós estamos na nossa evolução, a gente passa por cada ordem desta. Vamos chegar à condição de espíritos puros. No Livro dos Espíritos também, na questão 131, Kardec fez uma pergunta muito interessante. Há demônios, no sentido que se dá a esta palavra? E a resposta foi: se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Com esses dois pontos do Livro dos Espíritos, a gente já tem como refletir que, sendo Jesus um espírito puro, não teria condição dele ser tentado. E existe o diabo? Não, não existe. Porque se ele existisse, seria obra de Deus. E quando a gente estuda sobre o que é Deus, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, nós vamos compreender que jamais um Pai de amor e bondade, justiça, ele jamais criaria qualquer ser para nos prejudicar. Então, na segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec diz assim: mas porventura Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? São estas questões que vão fazendo com que a gente compreenda e com que a gente passe a refletir sobre coisas que a gente vem acreditando há muito tempo. E a gente precisa parar para fazer tais questionamentos para que a gente também consiga compreender que a nossa necessidade de compreensão vai aumentando com o tempo. Não existe o diabo. O que nós temos são irmãos nossos em sofrimento. Continua Kardec na reflexão dizendo: são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo e um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Nós, no decorrer da história, a gente vem criando uma ideia de Deus que está muito distante do Deus que é um Pai de bondade e amor, que é justiça com misericórdia. A depender da nossa necessidade, nós colocamos Deus numa condição com todas as imperfeições que são nossas. E a gente começa com a doutrina espírita a entender que Deus, ele é imutável, que as suas leis são as mesmas leis para todos nós. E aí Kardec diz assim: são esses espíritos imperfeitos, esses espíritos da terceira ordem, ele diz, são espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhe tocam e que, por isso, as sofrem mais longamente, porém que, a seu turno, chegarão a sair daquele estado quando quiserem. Então não tem, irmãos, nenhum espírito que está condenado ao sofrimento eterno. Não tem nenhum espírito que vai ficar nesta condição por toda a eternidade, porque nós somos espíritos imortais. E aí nós temos Kardec complementando dizendo assim: os espíritos puros não sofrem nenhuma influência da matéria, têm superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então Jesus, sendo um espírito puro, ele não sofre a influência que nós sofremos. Ele jamais passaria por tentações, mas nós passamos. Então ele está aqui nos ensinando que essas tentações nós vamos passar por elas, mas ele nessa condição já não passa mais. Os espíritos que compõem a escala dos espíritos puros percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as suas impurezas na matéria. Então eles já chegaram numa condição de terem passado por todas essas situações e por isso têm toda a condição também de virem nos auxiliar, que é o que eles fazem, que é o que o Cristo está fazendo desde que o planeta Terra surgiu. Está aqui nos amparando através dos benfeitores espirituais, através dos nossos amigos, dos nossos anjos guardiões. Esses espíritos puros, diz Kardec, gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos à necessidade nem às vicissitudes da vida material. Porém, essa felicidade não é a da ociosidade monótona de ficar ali parado.
a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, quando nós falamos de espíritos puros que estão ali naquela condição de felicidade plena, não é aquela felicidade que muitas vezes foi ensinado a nós de estar ali assentado, contemplando tudo, sem nada estar fazendo. Pelo contrário, quanto mais elevado é o espírito, mais ele quer trabalhar para socorrer, auxiliar aqueles irmãos que ainda não chegaram nesta condição, que é o que acontece com a gente. Nós estamos aqui ainda numa condição espiritual de conhecimento, numa condição moral que ainda vamos precisar melhorar muito. Mas nós temos aqueles irmãos que já têm condição de nos auxiliar. E pela misericórdia do Pai é assim que acontece. Então, Jesus, através de todos esses irmãos, está presente na nossa vida, porque nós somos auxiliados o tempo todo. E nesta condição de espírito puro, ele jamais passaria por tentações, principalmente porque, se não existe o diabo, ali está sendo representado aqueles irmãos que estão em sofrimento, que ainda estão distantes da compreensão da lei de amor. Então eles vêm nesta condição junto de nós, através da sintonia que fazem com a gente e de alguma forma querem nos prejudicar. Sem ter esse conhecimento, foi dado a eles o nome de diabo, Satanás e tantos outros que a gente já ouviu dizer. Mas são filhos de Deus, mas que estão ali se rebelando ainda contra este amor, que ainda não conseguem senti-lo e, de certa forma, sofrem com isso e querem também nos causar esse sofrimento. Mas a doutrina espírita nos ensina que no momento em que eles quiserem, no momento do despertar de cada um, como também nós passamos por esse momento, eles também vão receber todo o auxílio que já está disponível e vão sair dessa situação. Portanto, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta que nos orienta em toda a nossa caminhada. Ele perguntou para a falange do Espírito de Verdade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta foi: Jesus. Então, Jesus é aquele para o qual nós precisamos olhar, aprender, refletir sobre os seus ensinamentos que foram vivenciados. Sendo ele este espírito puro, ele jamais passaria por uma tentação. E aí, o que aconteceu então naquele capítulo do Evangelho de Mateus? Lá no livro A Gênese, que é o 5º livro da codificação espírita, da codificação de Kardec, no capítulo 15 tem o título Os Milagres do Evangelho. E ali tem especificamente o subtítulo Tentação de Jesus. Vamos ver o que está escrito lá. Kardec diz assim: Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha, e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Então, este trecho do Evangelho de Mateus é uma parábola, não aconteceu de verdade. Jesus aqui nesse Evangelho está nos mostrando do quanto nós também passaremos por tentações e precisamos ser fortes, todos nós. Ele está nos mostrando que essas tentações fariam parte da nossa condição e que nós, tendo a firmeza que ele teve, estando em sintonia com Deus como ele sempre esteve, nós também conseguiríamos passar por elas. E é muito interessante a gente pensar que ele estava contando ali que antes de começar com todas as suas tarefas, antes de ir encontrar com todos os seus evangelistas, ele passou pelo deserto. E nós também passamos pelo deserto quando estamos para iniciar uma tarefa, quando estamos para começar algo. E ali, naquele momento, nós somos tentados. Por quê? Porque a gente tem medo, porque a gente fica inseguro.
E nós precisamos confiar no Pai que nós temos. E Ele está nos ensinando isso nesse Evangelho. E aí ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. O que ele está dizendo para a gente com esse trecho, que é o tema do nosso estudo? Ele não está falando para a gente que o pão não é necessário, que os bens materiais não são necessários. São, mas não é o mais importante. Então, Kardec, como sendo aquele que nos ajuda a interpretar o Evangelho, está nos dizendo aqui, é uma parábola. E aí, no item 53 deste mesmo livro, João Evangelista vai nos esclarecer ainda mais. Ele diz assim: Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, a que pela sua natureza fraca é impelida a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Não constitui um ato material e físico, porque nós, no decorrer da história, a gente vem interpretando o Evangelho de acordo com o que a gente dá conta de entender. Então, quando a gente pega qualquer evangelho, qualquer trecho do Evangelho e faz uma interpretação ao pé da letra, como diz João Evangelista, a gente vai errar. É por isso que é tão importante, quando a gente lê, a gente analisar e se questionar. E ele continua dizendo: compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. O espírito do mal nada poderia à essência do bem. Então, a partir do que a gente aprendeu que Jesus é um espírito puro e que aquele que estava ali no papel de o diabo, aquele que estava tentando Jesus, sendo ele um espírito filho também de Deus e que ainda não está na condição, do amor, como ele poderia tentar um espírito puro? Como ele poderia ter essa condição de acessar Jesus dessa forma? Mas com a gente eles conseguem, porque nós ainda temos muita afinidade com esses irmãos. É por isso que nós sempre estamos ouvindo que eu estou com um obsessor, eu estou com um espírito que está me atrapalhando. Pode estar sim, mas a gente tem total condição de se desvincular desses irmãos, de não sintonizarmos com ele. E é isso que a gente aprende com a doutrina espírita, a não odiá-los, mas a ter compaixão e firmeza com os nossos pensamentos, porque aí eles se afastam, não vão mais se afinizar conosco. E aí João Evangelista ainda continua nos dizendo: pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado, e os erros que vos hão cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Então ele vem nos dizer: compreenda melhor, questione, faça com que toda a sua interpretação seja analisada dentro daquilo que a doutrina está nos explicando. Jesus, ele jamais passaria por esta tentação. Mas por que então que ele quis nos ensinar através dessa parábola? Para a gente poder interpretar de uma forma, compreender melhor o que ele nos diz, nem só de pão vive o homem, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, no livro Fonte Viva, comenta exatamente este trecho. O título da lição é Não Somente, e aí ele vai nos auxiliar para a gente fechar dentro do nosso tempo a interpretação então do trecho do Evangelho de Mateus. E Emmanuel então nessa lição do livro Fonte Viva diz assim: não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas, igualmente, a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas, igualmente,
o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre: nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constitui dever, mas não nos esqueçamos da pureza da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. O que Emmanuel está então nos ajudando aqui na compreensão? Jesus, quando disse nem só de pão vive o homem, ele está nos convidando a aumentar a nossa condição de servir, a aumentar a nossa condição de viventes aqui num planeta material, também trabalharmos o nosso lado espiritual. Quando ele fala que é muito bem-vindo o socorro material, o agasalho, a comida, é necessário a casa que nos protege, mas nós também temos que ofertar para a gente mesmo e para o nosso próximo a condição de conhecermos todo o amor do nosso Pai, de nos sintonizarmos com os ensinamentos que toda a espiritualidade vem nos ofertando há tanto tempo, de ampliarmos a nossa condição. Quando ele diz que a gente precisa sim cuidar do nosso corpo, quando ele finaliza aqui dizendo bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem um dever. Nós precisamos valorizar tudo isso que nos é ofertado. Nós precisamos fazer o melhor uso de tudo isso. Até porque quando assim fazemos, temos melhor condição de auxiliar aqueles que não os têm. Mas nós precisamos, não nos esqueçamos, diz ele, da pureza e da elevação dos recursos sublimes. A gente pode aprender, a gente pode estudar, mas a gente precisa praticar aquilo que o Evangelho está nos ensinando, fortalecendo a nossa condição e auxiliando aqueles que buscam esse fortalecimento. Um abraço, uma escuta, um auxílio que muitas das vezes o dinheiro não vai poder ofertar. Então que a gente esteja atento a todas essas oportunidades. Assim como o bom samaritano estava atento e naquele momento ele, em sintonia com o Pai Maior, serviu, auxiliando aquele homem que estava ali, jogado na estrada, precisando de auxílio, e que tantos outros passaram por ali, mas não conseguiram sintonizar com o Pai para auxiliar aquele que tanto precisava. Quando a gente aprende que Jesus é o médium de Deus, nós precisamos também ter isso como meta. Estarmos atentos durante o nosso dia, quando a gente acorda, vai trabalhar, vai estudar, vai para as nossas tarefas diárias. Quais as oportunidades que a gente está tendo ali de servir com algo a mais do que o pão? E aí que fique muito claro, Jesus não disse para a gente que o pão não é necessário. Ele só falou que não é somente do pão que nós vivemos. Então a gente precisa de mais. Assim como nós precisamos de alguém que nos escute, que nos acolha no momento de dor, nós também precisamos
quando estamos ao lado de alguém que necessita, ofertar tudo isso. Este é o convite do estudo de hoje, que a gente esteja atento a todos esses convites para que a gente possa auxiliar da melhor forma, para que a gente possa, em sintonia com Jesus, sermos instrumentos a trabalhar e a servir em seu nome. Assim, nós agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui fazendo a reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, representando o grupo de fraternidade espírita Irmão Fritz, da cidade de Ponte Nova, e pedimos a Jesus que nos auxilie na nossa caminhada, que nos ajude a sermos firmes com o propósito de a cada dia estarmos em sintonia com seu amor e assim sermos o melhor instrumento a trabalhar e a servir em seu nome. Que Jesus nos ampare e nos proteja. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Termina aqui a palestra do grupo Irmão Fritz. Boa noite.